Alô, galera da Agulha no Mandril! Esse é o Momento Acupuntura e hoje nós vamos falar sobre o ponto P7, o ponto Luo do pulmão e também o ponto mestre do Renmai, um vaso extraordinário que percorre a linha média anterior do nosso corpo, mais conhecido como vaso concepção. Ponto Lua, pessoal, com certeza daria um vídeo à parte, de tão extenso e profundo que esse assunto é. Mas resumindo mesmo, ponto Lua é aquele ponto de comunicação em que o meridiano de um órgão ou uma víscera se comunica com o seu acoplado, um órgão ou uma víscera dentro do seu respectivo elemento. Ficou confuso? Seguinte, P7, por exemplo, ponto Luo do pulmão. O intestino grosso está precisando de energia. Então, através do P7, o meridiano do pulmão tem condições de levar energia para o seu acoplado, no caso, o meridiano do intestino grosso dentro do elemento metal. Em relação ao Renmai, ou vasoconcepção, pessoal, também resumindo, mas resumindo muito mesmo, esse vaso cujo P7 é o mestre, é um vaso que percorre toda a linha média anterior do nosso corpo e, sendo anterior, um meridiano de característica Yin e assim tratando de forma estratégica órgãos e vísceras do nosso organismo. E qual é a localização do nosso amigo P7, pessoal? 1,5 de Sum da prega flexora do nosso punho, na direção do polegar. Você vai cair aqui já é P9, entre dois tendões, você faz P9 e P7, a 1,5 da prega flexora. E a puntura, como é que é a puntura do nosso amigo P7? 0,3 a 0,5 Tsum, podendo chegar a 1 Tsum de puntura oblíqua. Agora, funções energéticas do P7. Ele abre e regula o vasoconcepção, ou Renmai, ou esse meridiano extraordinário que nós temos na nossa linha média anterior, já que ele é o mestre do meridiano. Então, ele abre o meridiano e também regula esse canal. O P7 também harmoniza a energia ou o Qi do pulmão, trazendo esse órgão para o equilíbrio em caso de excesso ou deficiência. Também expele vento frio e vento calor. No caso do vento frio, provoca em geral sintomas como resfriado, com aquele catarro translúcido, aquele catarro transparente, e também uma febre de média a baixa, nunca chegando a uma febre muito alta. E no caso de vento calor, essa pessoa já apresenta sintomas de tosse seca, o catarro já não é mais fluido como no vento frio, já é mais consistente e amarelado. Também você tem dor de garganta, a febre traz uma aversão ao vento, você tem sensação de calor no seu corpo. O P7 também regula a via das águas. Aí você me pergunta, Flávio, o que é isso? Via das águas, meu camarada. Assim como pontos Lu e Renmai, ou vasoconcepção, via das águas daria um vídeo à parte, tamanha a sua complexidade e profundidade de conteúdo. Mas em geral, resumindo mesmo, é o seguinte: após você ingerir os alimentos e o estômago macerar esses alimentos, os líquidos formados no baço e transformados na bexiga, por influência do yang dos rins, eles ascendem para os pulmões, onde são dispersados para todo o organismo através do triplo aquecedor. Lembra do triplo aquecedor? Aquecedor superior, do diafragma para cima, coração e pulmão. Aquecedor médio, entre diafragma e umbigo, estômago, baço, fígado, vesícula biliar. E aquecedor inferior, do umbigo para baixo, bexiga, rim e intestinos. Então, através desses três aquecedores, do triplo aquecedor, o pulmão, então, ele expele, ele dispersa os líquidos corpóreos
para todo o organismo. Sendo que a parte impura de todo esse processo que se inicia com a chegada dos alimentos no estômago é excretada pelo intestino grosso em forma de fezes e pela bexiga em forma de urina. Agora, pessoal, indicações terapêuticas do nosso amigo P7, indicações essas em especial agudas e de origem emocional. Tosse essa que se for aquela tosse bem forte, aí já é uma tosse de vento frio, e se for aquela tosse seca, é uma tosse de vento calor. Ambos patógenos o P7 expele. Também resfriado, e aí o resfriado é aquele vento que ainda não se entranhou, não se aprofundou muito ainda no organismo, ainda está ali na barreira de defesa ou o nosso Wei Qi. E pessoal, uma característica muito interessante de vento externo provocando um sintoma até meio incomum para quem associa vento a resfriado, a gripe, sabe o que é? Torcicolo. Sabe aquelas vezes em que você dorme virado para o ventilador, virado para um ar-condicionado e acorda com essa musculatura do pescoço e também daqui do trapézio, ombro, totalmente contraídas, com muita dor, sem conseguir nem mexer a cabeça? Pois é, isso é uma ação de vento externo na sua face, provocado por uma noite em que você passou virado para uma fonte de vento. O P7 também trata gripe, aí já é um caso em que esse vento externo já ultrapassou a barreira do Wei Qi, ou no ocidente conhecido como sistema imunológico. Também paralisia facial, aí já é um vento que se entranhou na face. Lembra que eu falei quando eu falei de fígado, vento interno, cujos sintomas são sintomas neurológicos ou paralisias, como a própria paralisia de face, ou uma tremedeira de pálpebra, ou uma tontura? Pois é, vento que o P7 trata. Outras indicações terapêuticas do nosso amigo P7 são garganta dolorida, dor de cabeça ou cefaleia, caso esses de vento calor, provocando aquela sinusite, aquele catarro purulento, ou mais denso e amarelado. Também torcicolo, e aí você lembra que eu falei disso agora há pouco, quando me aprofundei um pouquinho mais sobre vento externo? Então, o torcicolo, causado por vento, ele ocorre quando você fica muito tempo com a face virada para uma fonte desse patógeno, para uma fonte desse vento, causando então a contração de toda essa musculatura do pescoço e também trapézio. Também constipação, ou a famosa prisão de ventre, que é uma secura nas fezes, a secura que é o clima característico do elemento metal, que tem no seu órgão, no seu yin, o pulmão, e na sua víscera, no seu yang, o intestino grosso. E o P7 é muito indicado então para a prisão de ventre, por quê? Porque primeiro, ele harmoniza o Qi do pulmão, combatendo essa secura. E segundo, ele é o ponto, lembra? Ele é o ponto luo do pulmão, ponto onde o meridiano do pulmão se comunica com o meridiano da sua víscera, o intestino grosso, levando então energia para o intestino grosso e aí contribuindo para o funcionamento dessa víscera, combatendo a prisão de ventre, não só através do peristaltismo do intestino, como também tornando as fezes menos secas. O P7 também é muito bem indicado para esse tipo de problema. Por quê? Porque ele aumenta o fluxo de Qi na nossa cabeça. Lembra que eu falei quando comecei a falar sobre o P7 nesse vídeo, que o P7 é muito bem indicado para casos agudos e também emocionais? Exatamente por isso. Emocional, porque o P7 aumenta o fluxo de energia ou Qi na nossa cabeça. E aí você me pergunta, Flávio, o que a prisão de ventre tem a ver com a minha cabeça, com o meu fator emocional? Pois é, meu amigo, geralmente pessoas muito nostálgicas, pessoas muito melancólicas, com a cabeça lá no passado, têm prisão de ventre. É uma resposta do organismo, é o organismo falando que a pessoa está nostálgica demais, tem alguma coisa mal resolvida.
O P7 também é muito bem indicado para asma, quando causada por uma deficiência do Qi ou da energia do pulmão, exatamente por esse ponto, equilibrar ou regularizar esse Qi desse órgão. E ainda em relação à asma, pessoal, quero salientar dois detalhes. A asma pode ser causada por deficiência do Qi do pulmão ou também por umidade no pulmão. E ao contrário do que muita gente pensa, o asmático ele não tem problema de inspirar o ar. O problema dele é na expiração. Ele sente a falta de ar, porque quando ele vai inspirar, o pulmão já está cheio, ele não está conseguindo jogar esse ar para fora. Então o que você tem que fazer é ancorar essa pessoa numa cadeira ou numa mesa e deixar com que essa pessoa faça essa expiração respirando de uma forma lenta e profunda, como se fosse aquele mergulhador. O P7 também é muito bem indicado para dor no punho, até porque o meridiano do pulmão, ele passa aqui por essa região. Então, passando por essa região, vai levar Qi e Xue, sendo aí então muito bem indicado para esse tipo de problema. P7 também é muito bem indicado para a retenção de líquidos, exatamente por abrir a via das águas, fazendo com que os líquidos corpóreos puros circulem por todo o organismo e os impuros, o que há de impuro, seja eliminado na urina. Outra indicação do nosso amigo P7 é a urticária. A urticária que é um quadro de calor na pele que é controlada por quem? Pelo pulmão. E um pulmão em desequilíbrio, por causa de calor ou até por fatores emocionais, ele vai se manifestar na pele, causando uma pele seca e também com lesões. Vale lembrar que a emoção que atinge o pulmão é a tristeza. Então, pessoas que são muito tristes, depressivas, melancólicas, geralmente têm problemas de pele. E é aí que o P7 age, ele equilibra, harmoniza a energia ou Qi desse pulmão, como também ele aumenta o fluxo de Qi ou energia para a cabeça, tratando os problemas emocionais. O P7 também é muito bem indicado para obstrução nasal, rinite, aí quadros de vento frio e vento calor, e inclusive pelo pulmão não só controlar a pele, mas principalmente se exteriorizar o nosso nariz, pontos de pulmão como o P7 são muito bem indicados para problemas nessa região, como no caso das rinites, sinusites, obstruções nasais e até paralisias faciais, como a gente já comentou anteriormente. E por último, mas não menos importante, o P7 é também muito bem indicado para problemas emocionais de ordem mais depressiva, como mágoa, tristeza, isolamento, a própria depressão, já que o pulmão, gente, é a nossa relação com o ambiente que nos envolve, nós como uma unidade desse ambiente. Se o pulmão está forte, a gente está no mesmo nível desse ambiente, então nossa relação é harmônica, a gente tem empatia, a gente entende o outro, os outros nos entendem, a gente tem compaixão, nós somos acolhidos, nós acolhemos também. No momento em que esse pulmão entra em deficiência de energia, o ambiente exterior passa a ficar muito maior do que nós como uma unidade desse meio, nos causando então uma ameaça, fazendo com que nós fiquemos contraídos, tristes, com baixa estima, com muita autocobrança por nos sentirmos uma porcaria de gente, também casos de melancolia, nostalgia, aquela lembrança, aquele pensamento fixo num passado que foi melhor do que aquele presente que a gente está vivendo no momento, tudo isso deficiência de energia do pulmão. E como é que é o contrário, Flávio? Como é que é um excesso da energia do pulmão? Lembra? Um pulmão saudável fica em equilíbrio no mesmo nível do ambiente que nos envolve. Se o pulmão tem excesso, acontece o contrário da depressão.
nós ficamos maiores que o ambiente que nos envolve. E aí nos tornamos pessoas espaçosas, invasivas, aquele famoso mala. E aí o P7 atua harmonizando esse tio do pulmão. Se ele está em excesso, ele volta para o equilíbrio. Se ele está em deficiência, ele também ganha uma força e volta para o equilíbrio. E já que a gente está falando sobre o P7, ponto de pulmão, ponto Lu do pulmão, ponto muito importante do meridiano do pulmão, vou passar para vocês então alguns alimentos que são muito bons para o nosso querido pulmão. Arroz, até porque o branco, né? O branco é a cor do elemento metal. Também brócolis, couve-flor. O brócolis, inclusive, tem até o formato dos alvéolos pulmonares, né? E também o alecrim. Mas o alecrim, gente, a gente tem que consumir com moderação, porque o alecrim é muito bom para o pulmão, mas ele é quente para o coração. Então, ele pode ser prejudicial para pessoas com problemas de calor no coração, como, por exemplo, taquicardia, hipertensão, ansiedade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se acha que eu mereço, já dá aquele tapa maroto aí no like. Se acha que eu mereço mais ainda, já compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conheça. Se ainda não for inscrito no canal, já se inscreva. Também ative aqui o sininho, o balagandã que é ao lado, para ser avisado quanto a novos vídeos no Momento da Acupuntura. Quer deixar o seu comentário aí embaixo? Pode deixar, vai ser muito bem-vindo, meu camarada. Por hora eu estou ficando por aqui. Agradeço demais a sua presença e até o próximo ponto.